Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a leitura do livro do Apocalipse de São João. Vamos olhar Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 21. Nosso 58º encontro. Cristo vence as forças do mal. Jesus é o Senhor absoluto da história, é o cavaleiro. Ele traz o branco, a cor da vitória. Ele é o Messias, encarnação da justiça de Deus, isto é, do Pai. Ele tem a ciência divina, olhar de fogo, e o poder universal, diademas, coroas. Conhecer o nome é ter poder sobre alguém, e ninguém tem o poder sobre Jesus. O sangue aqui é dos inimigos destruídos pela justiça divina. Jesus é a palavra de Deus anunciada e vivida pela multidão dos cristãos. A espada é o evangelho que julga, condenando ou salvando. Vamos então fazer a nossa leitura. Versículo 11. Vi então o céu aberto. Apareceu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chama de fogo. Sobre sua cabeça há muitos diademas. Ele traz escrito um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido de um manto embebido em sangue e é chamado pelo nome de Palavra de Deus. Os exércitos do céu o acompanham montados em cavalos brancos, com roupas de linho branco e brilhante. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele é quem apacentará as nações com cetro de ferro. Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No manto e na coxa, ele tem um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi depois um anjo em pé no sol. Ele gritou com voz forte a todas as aves que voavam no meio do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comer carne de reis, carne de chefes militares, carne de poderosos, carne de cavalos e cavaleiros, carne de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes. Vi então a besta reunida com os reis da terra e com seus exércitos, para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. A besta, porém, foi pega junto com o falso profeta, que operava maravilhas na presença da besta. Foi assim que ela seduziu todos os que haviam recebido a marca da besta e adorado sua imagem. Tanto a besta como o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo, que ardia com enxofre. Os outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e as aves se fartaram com as carnes deles. Versículo 11. Vi então o céu aberto. Apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. O céu se abre, como vemos no Apocalipse capítulo 4, versículo 1, capítulo 11, versículo 19, capítulo 15, versículo 5. É uma nova teofania, uma nova manifestação. Apareceu um cavalo branco, símbolo de conquista e vitória. O cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga com justiça e faz a guerra. Nesses versículos veremos vários nomes que se dá a Jesus.
Ele vem julgar também a besta e o falso profeta. Versículo 12. Seus olhos são chama de fogo, sobre sua cabeça há muitos diademas, ele traz escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Aqui termina o versículo. Aqui descreve o cavaleiro. Seus olhos são chama de fogo. Isso significa que nada se pode ocultar diante do olhar penetrante do Messias. Ele traz sobre a cabeça muitos diademas, coroas. Vemos um contraste com os diademas, coroas do dragão, no capítulo 12, versículo 3. E as 10 coroas da besta que sobe do mar, capítulo 3, versículo 1. Mas essas coroas querem indicar soberania ilimitada. Todo este versículo é simbólico. O cavaleiro traz um nome que só ele conhece. Em Cristo sempre ficará o mistério que nossas mentes finitas não poderão entender de modo complexo. Podemos ver uma referência a Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11, em que se dá a Cristo. Deus exaltou grandemente e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Versículo 13. Está vestido de um manto embebido em sangue e é chamado pelo nome de Palavra de Deus. João descreve a veste do cavaleiro. A sua veste, um manto, está embebido em sangue. Faz uma referência a Isaías, capítulo 63, versículo de 1 a 6. O sangue que tinge a túnica do Messias triunfante não é seu, não pertence ao Messias, mas é sangue de seus inimigos, derramado no conflito. A túnica do Messias embebida em sangue simboliza a vitória no conflito iminente. O nome do guerreiro é Verbo de Deus, Palavra de Deus. Há uma conexão aqui com o início do Evangelho de São João, capítulo 1. Logos, palavra, verbo de Deus, que existia no princípio, que estava junto de Deus e que era Deus, é o verbo, palavra, Logos, que se fez carne e habitou entre nós. Este título utilizado quer chamar a atenção de que a palavra de Deus é o próprio Deus, dando cumprimento a seu propósito. Em seu caráter vingador de sangue, Goel, redentor, o Messias se chama Verbo, palavra, poderosa e ativa. Versículo 14. Os exércitos do céu o acompanham, montados em cavalos brancos, com roupas de linho branco e brilhante. O Messias triunfante dirige um exército celestial. O exército vem vestido de linho branco e brilhante, e montam com Messias cavalos brancos. No livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, descreve que aqueles que lutam junto com o Cordeiro são chamados escolhidos e fiéis. As tropas não tomam parte na batalha, embora mais adiante, no versículo 19, se diz que as tropas do anticristo fazem guerra contra aquele que montava o cavalo branco e contra seu exército. Mas aqui só a túnica do cordeiro, do cavaleiro Cristo, é que está embebida de sangue. O linho fino, branco, limpo das roupas da tropa representa a natureza justa da vingança de Deus. Versículo 15. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele é quem apacentará as nações com cetro de ferro. Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. A atividade do Messias é descrita com 3 figuras do Antigo Testamento. A primeira figura diz que da sua boca sai uma espada afiada, a referência a Isaías 11:4, onde o rei messiânico
ferirá a terra com a vara da sua boca. A espada aguda simboliza o poder letal da sua palavra de juízo. A espada aqui é uma sentença de morte que sai dos lábios de Cristo. A segunda figura, a imagem, é que ele vai governar com vara de ferro. Vemos no Salmo 2, o Senhor diz a seu Messias: te darei as nações como herança e a governará com vara de ferro. Governar com vara de ferro significa destruir. Não é governar com dureza. A vara do Messias é um cetro de ferro, um instrumento forte e inflexível, no desempenho da sua missão de julgamento. A terceira figura é o pisar o lagar do vinho, e representa a dura realidade implacável da ira de Deus. No lagar se pisam as uvas para fazer o vinho. No versículo 16, diz: no manto e na coxa ele tem um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. João continua descrevendo o cavaleiro branco. Ele traz no manto e na coxa. Isto é, esse nome que ele tem no manto e na coxa significa o lugar onde se coloca a espada, o cinturão. A inscrição Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, já falado em outras partes do Novo Testamento, sublinha a soberania universal de Cristo, como guerreiro em seu triunfo escatológico sobre todos os inimigos de Deus. Versículo 17. Vi depois um anjo em pé no sol. Ele gritou com voz forte a todas as aves que voavam no meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. João coloca uma outra imagem. O anjo em pé no sol, numa posição de esplendor, para um arauto da vitória. Dali ele é capaz de fazer chegar sua mensagem às aves que se movem no firmamento. Ele convida as aves para vir para a grande ceia de Deus, um grande banquete. O texto tem sua inspiração no livro do profeta Ezequiel, capítulo 39, do versículo 17 a 20. Criatura humana. Assim diz o Senhor Javé: diga a todas as espécies de aves e feras: reúnam-se e venham. Ajuntam-se de todos os lados para o sacrifício que eu lhes preparei. Um grande sacrifício sobre os montes de Israel. Vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne dos valentes e beberão o sangue dos chefes da terra. Vocês comerão carnes gordas até ficarem satisfeitos. Beberão sangue até ficarem embriagados, com o sacrifício que estou oferecendo para vocês. Na minha mesa, vocês vão matar a fome, comendo a carne dos cavalos e cavaleiros, dos soldados e de todos os guerreiros. Então aqui nós vemos uma referência ao profeta Ezequiel. Versículo 18. Para comer carne de reis, carne de chefes militares, carne de poderosos, carne de cavalos e cavaleiros, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Vemos um sombrio contraste com as festividades das bodas do Cordeiro. Na ceia, é o próprio Deus aquele que providencia a comida. Os inimigos são não só os reis, os generais, mas também todo tipo de gente. O conflito final não se fará distinção entre pessoas. Os cadáveres estarão jogados ao solo para serem sepultados. Os cadáveres estarão jogados ao solo sem serem sepultados. Estarão jogados no campo da batalha para serem devorados pelas aves do céu. Versículo 19.
Vi então a besta reunida com os reis da terra e com seus exércitos, para guerrear contra o cordeiro e seu exército. Agora a besta e suas tropas se reúnem contra o Messias e seu exército. Chegou o momento da grande batalha, o Armagedon. Vimos no Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 e 14, de que da boca do dragão, a besta e do falso profeta, saíram os maus espíritos para reunir os reis de todo o mundo para a batalha do grande dia do Todo-Poderoso. Eles se reuniram no lugar que se chama Armagedon, Apocalipse capítulo 16, versículo 16. A cena é totalmente escatológica, tem sentido no fim dos tempos, em seu sentido absoluto, e prefigura um tempo do fim, em que terá fim toda maldade, irá iniciar um período de paz universal. Versículo 20. A besta, porém, foi pega, junto com o falso profeta, que operava maravilhas na presença da besta. Foi assim que ela seduziu todos os que haviam recebido a marca da besta e adoravam a sua imagem. Tanto a besta como o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo, que ardia com enxofre. A batalha do Armagedon descreve a derrota escatológica do anticristo. A besta e o falso profeta são lançados vivos no fogo do lago com enxofre. A besta é a personificação do poder secular que se opõe à igreja. O falso profeta representa a falsa religião em seu papel de persuadir os povos para que adorem o anticristo. O falso profeta é o que engana por meio de sinais milagrosos, como vimos no livro do Apocalipse, capítulo 13, do versículo 13 a 15. Todos que traziam a marca da besta, seduzidos pela besta, que se deixaram enganar pela sedução desta besta. A besta e o falso profeta foram os primeiros a serem julgados vivos no lago de fogo e ali tornarem os primeiros moradores. Depois serão lançados neste fogo o diabo, Apocalipse capítulo 20, versículo 10, a morte e o Hades, a mansão dos mortos, Apocalipse capítulo 20, versículo 14, e todas as pessoas perversas, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Versículo 21. Os outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e as aves se fartaram com as carnes deles. As tropas do anticristo foram destruídas pela espada que sai da boca do Messias. A espada que representa a proclamação da retribuição divina, que destrói a todos que se opuseram contra Deus e as forças da justiça. Eles não foram sepultados e ficaram expostos para serem comidos pelas aves de rapina no campo de batalha. Este é o comentário que nós fizemos a este texto do Apocalipse de São João, do capítulo 19, do versículo 11 a 21. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.